E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, bem-vindas por aqui. E você sabe que nessa época do ano, né, já no finalzinho do mês de dezembro, os meios de comunicação, jornais e outros lugares fazem uma retrospectiva do ano. E aqui no canal a gente vai fazer também uma breve retrospectiva do que foi esse ano de 2023 e também, é claro, nós vamos falar das perdas que a teologia teve ao longo desse ano que caminha para o final. Em primeiro lugar, eu aproveito também a oportunidade para agradecer a você pela parceria ao longo desse ano de 2023, por você que chegou ao canal durante esse ano, você que já estava no canal antes disso, e pelas curtidas, pelos comentários, pelas visualizações. Para quem se tornou membro ao longo desse ano, a gente agradece a sua parceria. Esperamos ter você por aqui e quem mais você convidar, você compartilhar no próximo ano, em que a gente certamente vai continuar tomando café e produzindo teologia por aqui no nosso canal no YouTube. Esse ano de 2023 foi um ano bastante interessante. Logo no início do ano, a gente fez 2 vídeos, né, falando sobre os 10 maiores teólogos de todos os tempos. Eu fiz 2 vídeos com 5 nomes cada um. Inclusive, se você ainda não viu esses vídeos, você deve ver também, porque é uma maneira da gente pensar nos maiores nomes da teologia, sua produção, e refletir se a nossa lista ela está batendo com essa que foi proposta. Também nesse ano de 2023, nós passamos a fazer conteúdos diários, com quadros novos, como a sessão de estudo bíblico aos domingos, a sessão de devocional também aos domingos, como o quadro às quintas-feiras de História do Cristianismo, né? Além dos simpósios e lives e do curso para membros que nós demos continuidade, que, é claro, você está sempre convidado, convidada a participar conosco. Ao longo desse ano também, algumas questões de interesse da teologia aconteceram Brasil afora e no mundo, né? Como, por exemplo, no mês de março, completou os 10 anos do pontificado do Papa Francisco, que assumiu em março de 2013, e ao longo dessa primeira década, o Papa Francisco tem procurado fazer um pontificado mais aberto, mais includente, né? mais inclusivo, mais dialogal, e esse ano de 2023 marcou os 10 anos do seu pontificado, como também é um ano que marca os 97 anos de vida e de produção teológica do Jürgen Moltmann, que com certeza é o maior teólogo vivo, o maior teólogo da atualidade, alguém que é histórico, né, marcante, e que tem nos deixado aí uma obra muito relevante que nós precisamos conhecer, porque é uma obra muito inspiradora, sem dúvida. Claro que a gente tem a lamentar os confrontos que geraram também preocupações teológicas, como a continuidade lá da guerra na Ucrânia, como os conflitos lá na Palestina. Enfim, são situações sempre lamentáveis, né, e condenáveis. Qualquer tipo de guerra, qualquer tipo de situação que gera mortes, que gera fome, que gera as maldades que uma guerra gera, são sempre lamentáveis e condenáveis, né? E para a teologia também, nós tivemos a perda de nomes muito importantes do pensamento teológico. E o primeiro desses nomes, que eu vou citar, faleceu tecnicamente em 2022, mas foi no dia 31 de dezembro de 2022 que foi o Papa Emérito Bento XVI, o grande teólogo Joseph Ratzinger, com certeza um dos maiores teólogos católicos do seu tempo, né, da segunda metade do século XX, dessas primeiras décadas do século XXI, um dos maiores pensadores da teologia, independente da confissão, embora a sua produção era uma produção bastante confessional, mas que não tira o brilho e a capacidade intelectual
do Joseph Ratzinger, que depois foi eleito Papa no ano de 2005, em substituição ao falecimento do Papa João Paulo II, e foi Papa até o ano de 2013, quando anunciou a sua abdicação, abrindo caminho para a eleição do Papa Francisco, e depois disso ainda viveu praticamente 10 anos e veio a falecer no último dia do ano passado, do ano de 2022, já praticamente entrando no ano de 2023. Se você não conhece a obra do Joseph Ratzinger, você precisa conhecer, independente da sua confissão religiosa, e eu indico para você a Introdução ao Cristianismo, que é uma obra espetacular, uma obra com uma leitura muito interessante e um diálogo entre a fé cristã e o tempo contemporâneo, né? E a época contemporânea, e vale a pena você conhecer. Depois, no mês de abril, foi a vez do falecimento do teólogo Júlio de Santana. Quem não conhece, o Júlio de Santana era um teólogo uruguaio. Às vezes a gente não conhece nem os teólogos brasileiros, que dirá os teólogos latino-americanos. Muitas pessoas não sabem que países como o Uruguai, como a Argentina, como o Peru, como a Colômbia, têm grandes nomes da teologia, grandes nomes da intelectualidade, de uma maneira mais ampla, e da teologia também em particular, e são nomes que precisam ser conhecidos, e o Júlio de Santana é um desses nomes. Além de uruguaio, ele era metodista, né? Sua confissão religiosa era metodista, e foi um teólogo da libertação, muito atuante, nas décadas de 70, 80, e até o final da sua vida, o Júlio de Santana pensou nessas relações pastorais e pensou numa teologia que fosse encarnada com o contexto latino-americano. Outro nome também importante que nos deixou em 2023 foi de Dom Mauro Morelli, que faleceu no dia 9 de outubro desse ano de 2023. Dom Mauro, que foi bispo da Diocese de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e também alguém que lutou muito por justiça, por democracia, por direitos humanos na época da ditadura militar, e uma pessoa também muito engajada com a teologia da libertação. No mês seguinte, no dia 5 de novembro, foi a vez do falecimento do Henrique Dussel, que é um filósofo argentino que trabalhou a questão da filosofia da libertação, a teologia da libertação aplicada à questão filosófica. E o Henrique Dussel, ele tem algumas obras muito importantes, por exemplo, para você compreender melhor a questão do dualismo, as consequências do dualismo no mundo ocidental. O Henrique Dussel foi um pensador que trabalhou muito essas questões, que propôs um pensamento integrador, né? E alguém que deve ser visitado com certeza. E, é claro, a perda, pelo menos na minha opinião, a perda teológica mais sentida no ano de 2023 foi do José Maria Castilho, que faleceu no dia 12 de novembro, né? Recente. O José Maria Castilho é um dos meus teólogos preferidos, um dos teólogos que mais me influenciaram, sobretudo por causa da sua cristologia, uma cristologia humanizada, uma cristologia engajada, uma cristologia muito elucidativa, muito lúcida, e que você deve conhecer, por exemplo, os livros Jesus, a Humanização de Deus, que é a sua obra-prima, uma obra volumosa, feita pela editora Vozes. Vou deixar também aqui na descrição desse vídeo, mais uma obra fundamental, espetacular, onde o José Maria Castilho trabalha a questão da cristologia, sendo a revelação de Deus na humanidade e para a humanidade, quando Deus se encontra com o ser humano e se encontra justamente no ato de se fazer humano, na própria humanidade, na própria estrutura da humanidade, é onde se dá o encontro entre Deus e o ser humano, e no processo desse Deus se tornar humanizado, né? Que é o que representa o processo de Jesus de Nazaré. Não deixe de ler
É uma das obras mais espetaculares da teologia contemporânea. Eu diria para você que certamente é uma das 7 maravilhas teológicas contemporâneas, Jesus, a Humanização de Deus, do José Maria Castilho, da editora Vozes, como também a primeira obra do Castilho com a qual eu tive contato, que é Deus e a Nossa Felicidade, que, pelo título, parece um texto apenas devocional, mas que é muito mais do que isso, é muito mais profundo do que isso. E eu me lembro que foi no mestrado em teologia, quando o professor, igualmente brilhante, Mário de França Miranda, sugeriu essa leitura, e tem um capítulo do Deus e a Nossa Felicidade, que o José Maria Castilho ele propõe que mais certo do que falar que Jesus é Deus, é dizer que Deus é Jesus. Porque dessa maneira nós podemos dizer quem é Deus, é quando nós olhamos para Jesus e ele define quem é o Deus cristão, quem é o Deus que ele revela e que se relaciona conosco. Então, é um livro espetacular, como todas as obras do Castilho, tudo que eu vejo com o nome de Castilho eu adquiro, procuro ler, porque é algo de alta qualidade e vale muito a pena você conhecer, né? Então, são alguns nomes daqueles que nos deixaram em 2023. Se você se lembra de algum outro nome, aproveite aqui e comente na descrição desse vídeo. E é claro que é importante a gente fechar esse ano fazendo também essa homenagem a esses grandes nomes, a esses nomes que deram tanta contribuição para o pensamento, para a produção teológica, para a construção de uma teologia com profundidade, uma teologia encarnada, uma teologia que dialoga com a teologia tradicional, mas com a vida real do nosso tempo, do nosso contexto. E a gente aproveita para fazer um rápido resumo desse ano de 2023, citando principalmente, que é o propósito maior desse vídeo, é citar e fazer essa homenagem a nomes tão importantes que nos deixaram ao longo desse ano de 2023. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, inscreva-se no canal se você está nos conhecendo agora e também compartilhe aí com os seus contatos, que é uma maneira de você ajudar o nosso trabalho e também de levar a teologia dialogal com qualidade para mais pessoas. Que você e sua família tenham um próximo ano muito feliz, muito cheio de paz, cheio de vida, e que a presença de Deus se faça sempre em sua vida, na vida da sua família, para um ano de paz e de harmonia. Um abraço e em breve a gente volta por aqui para tomarmos mais um café com teologia. Eu te espero.